Fala pessoal, Luiz Castro aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês por que os carros japoneses são tão bons. Todo mundo sabe que Toyota, marcas como Honda são referências aqui no Brasil. E eu vejo muitas explicações técnicas, mecânicas na internet, no YouTube. A pressão de turbo, câmbio, motorização. Hoje eu não vou falar sobre nada disso, eu vou dar para vocês uma visão mais profunda, uma imersão na sociedade japonesa e o porquê que isso tem a ver com mecânica, logicamente, mas a explicação mesmo, ela tem uma base muito mais funda. Isso vem ali da sociedade japonesa, vocês vão entender o porquê nesse vídeo. Por que os produtos japoneses, de uma forma geral, são tão bons, tão duráveis, de qualidade. Não é só os carros não, tá? Posso garantir a vocês. Bom, aqui quem está falando, morou 11 anos no Japão, trabalhando inclusive em autopeças, fazendo peças para automóveis, de perto ali no dia a dia, vendo a qualidade desses produtos. Então eu vou poder falar com vocês, para vocês, com mais propriedade. Bom, vamos lá, os carros japoneses. Primeiro, o que a gente tem que entender, eu fiz aqui algumas anotações só para tirar aqui os pontos principais do vídeo, é que os japoneses são mestres em uma coisa que é chamada de inovação incremental. Ou seja, eles não criam nada. O japonês não criou o carro, o japonês não criou os aviões. O japonês, ele pega o que já existe e incrementa, ele melhora aquilo que já é validado. Então ele pega lá um produto que já tem validade, que todo mundo gosta, que é muito bom, e ele tem a capacidade de melhorar aquilo. Os carros, o maior exemplo disso são os carros japoneses. Se você pegar e retroceder um pouco na história e pegar os carros da década de 50, 60, até 80 mais ou menos, eram praticamente os carros europeus, carros americanos, tá? A mesma cara, a mesma mecânica, e com o tempo eles foram desenvolvendo a própria engenharia automotiva, desenvolvendo ali, melhorando, evoluindo esses carros até eles chegarem no que a gente tem hoje, tá? Então eles são mestres nisso, em inovação incremental. Eu vou dar um exemplo aqui, tudo que eu falar aqui vai ser baseado na minha experiência, por morar lá há 11 anos. Eu trabalhei de muitas coisas lá no Japão, desde obra de demolição, fábrica fazendo televisão, fábrica de autopeças, como eu já falei, já chego lá. Trabalhei também, até mesmo como fazendo suporte ao público brasileiro. Eu percebi, porque o que acontece, eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo. Os brasileiros que vão trabalhar lá, eles devem ser descendentes de japoneses como eu sou. Ou se você não é descendente, você é casado com alguém que seja. E aí você vai por meio de uma empreiteira, que na verdade é uma empresa brasileira que faz o intermédio entre o emprego lá no Japão, as empresas japonesas, e o funcionário brasileiro que sai aqui do Brasil, tá? Então ele faz esse intermédio. E o intermédio não para só nesse trâmite da viagem, ele continua lá, Então você mora num apartamento da empreiteira, você depende de um tradutor da empreiteira, você depende do emprego da empreiteira. Só que isso é cobrado um preço, logicamente. Então, por exemplo, a fábrica, ela não paga o salário diretamente para você, a fábrica japonesa, ela paga para a empreiteira tira o valor dela e repassa o salário defasado, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, se você ganha lá R$ 1.500 a hora, se a fábrica paga isso, você não vai receber esses 1.500. A empreiteira vai tirar, por exemplo, lá 300 ienes, tá? A hora do seu salário de 1.500 e você vai te repassar 1.200. Dá um exemplo. Isso acontece com tudo. No apartamento, no aluguel que você mora também, Então se você mora lá, o seu apartamento lá, a imobiliária cobra 60 mil, vamos colocar 60 mil ienes, um exemplo, a empreiteira vai tirar ali um valor para ela e vai aumentar o valor do aluguel. Então, por exemplo, você vai pagar, na verdade, não 60, que é o valor da imobiliária, você vai pagar 70 mil, a imobiliária fica com 10 mil ienes por mês e você paga os outros 60 para a imobiliária, tá? Então tudo passa pela empreiteira. E eu percebi que lá, para você conseguir a sua independência, você teria que aprender o idioma. O idioma seria a sua liberdade, que assim você poderia
alugar um apartamento por conta própria numa imobiliária japonesa, você poderia fazer uma entrevista de emprego numa fábrica japonesa e conseguir ser um contratado direto, eles chamam lá de Shain, né, o funcionário da fábrica mesmo, não é funcionário de empreiteira, e com isso você vai ganhar mais, você vai ter mais liberdade, porque sempre você vai depender da empreiteira se você não aprender o idioma. Então isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, aprender o idioma. Aprendi a falar japonês e comecei a prestar serviço na comunidade brasileira. Eu fazia o intermédio entre a imobiliária e o trabalhador brasileiro. Qual que era a minha função? Eu pegava, né, os apartamentos no site japonês, que eu via que eram bacanas, bem atrativos, fazia uma postagem lá no Facebook. Isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás, tá, galera? O marketing digital ainda estava encaminhando. Aí eu fazia as postagens, colocava musiquinha, lá uns apartamentos bonitos e chamava a atenção dos brasileiros. Eles entravam em contato: você não tem um apartamento tal, assim, de tantos quartos, perto de tal fábrica, na cidade X? Eu ia lá no site japonês, procurava, mandava as fotos, se o cara se interessasse, agendava uma visita, porque essa imobiliária que eu trabalhava, que eu fazia o intermédio, era uma das maiores, se não a maior imobiliária do Japão. Então elas tinham franquias, né? Ela tinha franquias em todo o Japão. Então o serviço era todo online, por telefone, tá? Pelo celular. Então eu agendava para o cara a visita naquele apartamento, fazia toda a tradução por telefone, todas as dúvidas, negociava valores também por telefone, né? Esse era o nosso diferencial, a gente conseguia bons descontos, porque a gente como brasileiro, aquele jogo de cintura, né? Eu falava: olha, o cliente não tem esse valor, tem como abaixar ali o valor da luva. Olha, se o cliente não fechar por esse valor, ele vai desistir. Às vezes o cliente nem tinha falado isso, eu dava aquele meu jeitinho brasileiro de conseguir um desconto. O cliente não pagava nada para nós, tá? Vocês vão entender a minha estrutura do meu negócio que eu montei lá no Japão. O cliente fechando o contrato com a imobiliária, eu ganhava uma porcentagem do aluguel dele, da luva, tá? Então, tipo, 30% da luva. Então, quanto mais alto o apartamento, a gente recebia mais. E a nossa página começou a bombar no Facebook, a gente começou a estourar, muito cliente. Se eu mostrasse para vocês o chat ali, ó, de clientes chegando todos os dias. E a gente começou, por ironia do destino, ganhar mais do que os corretores de lá, que trabalhavam na imobiliária. E aquilo começou, de uma certa forma, a incomodar. A gente começou a fechar muito contrato mensalmente. E uma vez, a gente na imobiliária, quando a gente tinha, né, o prazer ali de atender na nossa cidade mesmo, que a gente morava, a gente ia pessoalmente fazer o suporte. E uma vez a gente estava na imobiliária explicando o contrato, um chefe saiu lá da mesa dele, veio até nós, veio nos parabenizar pelo serviço, porque a gente fechava muito contrato. E ele perguntou como a gente conseguia tanto cliente. Eu, inocentemente, mostrei todo o nosso modelo de negócio, como a gente fazia. Mostrei a nossa página do Facebook: olha, é por aqui, eu faço assim, esse é o meu tipo de postagem, os clientes aqui no chat, mostrei, é assim que eu consigo. Passou alguns meses, eu estava navegando lá no Facebook e vi uma postagem que parecia ser a minha. Mas eu sabia as postagens que eu fazia e sabia que aquela não era uma postagem minha, mas era o mesmo modelo de negócio. Do mesmo jeito, mesmo jeitinho, com musiquinha, os vídeos. Eu falei: caramba, eu não lembro de ter postado isso daqui. Quando eu entrei lá, Daitu Kentaku, eles tinham criado uma página no Facebook, remodelado o meu negócio e melhoraram, né? Fizeram igualzinho, contrataram um brasileiro para fazer o intermédio, a tradução, ou seja, eles nos quebraram ali naquele momento. Os brasileiros, infelizmente, né, muitos ali não são muito, vamos dizer assim, companheiros, né? Não tem esse lance ali de um ajudar o outro porque é brasileiro. Começaram a nos queimar, falando: não, vai direto com a Daitu. A gente tentava explicar que o nosso diferencial era conseguir o desconto, que eles não pagavam nada pra gente, pelo contrário, quem pagava era a imobiliária. A gente conseguia muitos descontos, coisa que provavelmente o funcionário da imobiliária não ia fazer, chorar preço, chorar luva. Mesmo assim, os brasileiros começaram a migrar, o nosso fluxo começou a migrar para a Daitu, ou seja, eles conseguiram um jeitinho de fazer a mesma coisa que eu fazia
melhorar e nos tirar de jogo. Então nisso eu senti na pele, o japonês é mestre. Então esse é o primeiro ponto, né? Por que os carros deles são tão bons? Eles pegam produtos já validados, carros bons, já que tem ali uma certa fama de indústrias mais tradicionais, como eu falei, americanas, as indústrias, né, lá da Europa, e eles conseguiram através de anos melhorar aquilo que já era bom, tá? Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eles seguem uma coisa que eu chamo de manual. O que seria o manual? Coisa que pra gente o manual nunca existiu, não existe. E não adianta tentar implementar um manual nesse país porque ele não funciona, porque as pessoas simplesmente não seguem. O manual é o seguinte, pessoal. Eles fazem uma metodologia de algo que deu certo, criam uma espécie de manual e o manual ele vai ser sempre seguido à risca. E isso eu não estou falando só de trabalho em fábrica, não. Estou falando para tudo. Para as leis, eles seguem ordens, eles seguem costumes, tá? É o manual, tá? Eles são assim, ó, focados, né? Eu diria até que para o nosso padrão de pensamento, eles são até tolos, né? Eles são ali, como é que eu posso falar? O robozinho, sabe? Que não pensa, ele segue ali normas, regras, o manual. Isso eles são também muito bons. Então vou dar um outro exemplo aqui da minha vivência. Eu trabalhei ali numa fábrica, que meu primeiro emprego na Sony, fazendo televisão. A TV chegava até mim por meio de uma esteira. Eu com uma parafusadeira tinha que fazer uma sequência de parafusos, de 6 parafusos mais ou menos, eu acredito. Elas tinham uma ordem, eu fazia, parafusava com a parafusadeira e mandava para o próximo fazer o serviço dele, né? Na linha de produção da Sony, fazendo televisão. Porém, essa sequência de parafusos, pelo que foi me explicado ali pelo chefe, eu tinha que fazer da direita para a esquerda. Porém, tá? Essa é a minha mão direita. Eu sou canhoto. Eu ficava na contramão, concorda comigo? A TV chegava, eu tinha que fazer aqui cruzado, ó, a sequência. O que eu fiz como um bom brasileiro? Adaptei, aprendi primeiro o serviço, aprendi a sequência de parafusos. Uma vez que eu já estava conseguindo trabalhar direitinho, eu adaptei aquele serviço para mim, como todo bom brasileiro faz, aquele jogo de cintura. A TV chegava, eu fazia a sequência da esquerda para a direita, muito mais fácil, e já mandava a TV. O líder viu eu fazendo dessa forma e ele falou, não, você está fazendo a sequência errada. A sequência é da direita para a esquerda. Eu falei, não, sim, mas eu sou canhoto, para mim a sequência é a mesma, não muda, não estou mandando com parafuso a menos, pelo contrário, você pode fazer a checagem do meu serviço, e a checagem era feita, a gente já chegar nesse ponto. E eu falei, olha, não estou errando, cara, e para mim tá mais rápido. Se eu for fazer do contrário, vai demorar mais, e aí vocês que sabem, né? No final do dia, que demora ali 20 segundos por peça a mais, no final do dia, quantas TVs a menos vão sair por causa disso? Ele falou, não importa o tempo, você tem que seguir o manual, você tem que fazer conforme o que está ali pré-escrito. Eu falei, tá bom. Eu achei aquilo uma burrice, cara. Caramba, cara, eu tô tendo que parafusar tudo cruzado aqui, que o cara não quer sair do manual. Mas isso tem um motivo. Se abre exceção para um, se abre exceção para outro, quando você vê, já não existe mais manual, não existe mais método certo, não existe mais nada. Então eles seguem o manual à risca, independente da condição de cada pessoa, sem exceção. Tá? Esse para mim é um dos motivos que as coisas lá dão certo. Ela segue uma metodologia que já foi testada, que já foi aprovada, que está certa, e ninguém sai da regra. Todo mundo segue o manual. Tá? Então, um outro ponto. E por último, e não menos importante, talvez uma das coisas mais importantes e que define a qualidade do produto japonês, como eu falei do produto em geral, é o teste de qualidade japonês. Isso é uma coisa impressionante que eu, com a minha experiência, né, você morando fora, você incorpora algumas coisas da cultura local.
Eu tentei trazer essa metodologia aqui para o Brasil de teste de qualidade, tentei implementar na nossa empresa, né? Para quem não sabe, a Ducan é uma empresa grande de vestuário masculino, aqui na Baixada Santista, de Peruíbe, mais exatamente, e a gente produz, né, bermudas, camisetas, e eu tentei implementar esse sistema de qualidade na linha de produção nossa, né? E qual que é o sistema? A mesma coisa, ela é checada várias vezes por pessoas ou setores diferentes, para que não haja erro. Eu posso errar, mas o meu amigo aqui do lado vai acertar. Ou se o meu amigo, eu errar, o meu amigo também errar, vai ter uma terceira pessoa que vai checar a mesma coisa e uma hora o erro vai acabar sendo pego. Eu tentei implementar isso e as pessoas acharam muito cansativo. Não, isso aqui já foi visto lá. Isso daqui já foi visto ali pelo fulano de tal. Não, não vou fazer isso, já vi, já, não vou fazer de novo. Então eu comecei a ser mal visto, as pessoas começaram a me olhar até criando aquele clima estranho. Eu entrava ali na linha de produção, as pessoas já me olhavam feio. Então isso daqui não funciona no Brasil, né? Qual que é o sistema de qualidade deles, tá? Existe uma linha de produção em que eu vou checar o serviço do cara anterior que mandou para mim a peça, vou fazer o meu serviço, vou mandar para uma terceira pessoa que vai checar o meu serviço, o serviço da outra pessoa, ela vai mandar para uma outra e por aí vai. São várias checagens da mesma coisa exaustivamente, até chegar no último setor, que é chamado de Kensa, que é justamente o setor de verificação, o setor final, onde uma pessoa ou mais de uma pessoa vai verificar todos os pontos que devem ser verificados antes do produto ser embalado e ser comercializado. É por isso que é muito difícil você ver um produto japonês com defeito, é quase que impossível, porque a mesma coisa foi checada exaustivamente várias e várias vezes. Agora novamente um exemplo aqui, quando eu trabalhei em autopeças, eu trabalhei numa fábrica com solda. Eu trabalhava sozinho, graças a Deus ali, né? Eu não trabalhava em linha, tá? Tinham as linhas, mas eu consegui ali uma vaguinha bem bacana, trabalhando com uma máquina sozinho, em que eu fazia a engrenagem da parte de dentro do carro, que seria de abrir e fechar o vidro automático, para várias linhas de automóveis, Suzuki, Daihatsu, né? Que é a linha de Kei Doshas, de subcompactos da Toyota, várias marcas lá japonesas eu fazia a peça. E cada peça, cada carro eram peças diferentes, modelos diferentes, então eu tinha que ajustar a máquina, regular a peça, as engrenagens eram diferentes, e eu fazia, o meu serviço era fazer um ponto de solda. Então eu apertava o botão, a máquina descia e soldava, grudava um braço numa engrenagem, tá? E ela tinha que ser móvel assim, tá? E mandava pra frente a peça, tá? Numa caixa. Eram várias. Então o cara chegava e falava, quero 300 peças de tal modelo, quero 100 peças de tal modelo. Eu ia fazendo. Toda peça que eu fazia, de cada modelo, a primeira peça, eles chamam de sample, que é o exemplo, tá? A amostra, melhor dizendo. Eu fazia a peça, fazia o ponto de solda, regulava a máquina, batia a primeira peça. Essa peça eu ia fazer o teste numa máquina onde eu tirava as medidas para ver se elas estavam dentro do padrão. De lá eu fazia um teste de resistência em que eu colocava a peça numa prensa, tá? E com uma mão eu segurava a peça e com a outra eu martelava. Isso daí é a pior coisa que tem na tua vida, meu amigo. Quantas vezes eu martelei sem querer o meu dedo? Eu acredito que eles deveriam desenvolver algo ali mais tecnológico, mas infelizmente no Japão muita coisa é atrasada, viu? Ao contrário do que você pensa. Provavelmente eles usam fax até hoje lá, isso não é brincadeira. Quando eu fui embora de lá, 6 anos atrás, eles ainda usavam fax, coisa que aqui no Brasil já era extinta. Então eu pegava essa peça e martelava ela para ver o quanto ela aguentava, ou seja, a peça tinha que entortar inteira, mas o ponto de solda teria que continuar intacto, ele não poderia partir. A peça poderia partir toda, mas não a solda. Se a solda partisse ou se a regulagem estivesse mal feita, tá? Eu ia ter que regular a máquina de novo, fazer novamente o teste. Beleza, tudo certinho?
passou na medida, passou no teste da solda, eu começava a bater as peças, as 300, modo de dizer, né? Tô dando um exemplo. Bati as 300 peças. Na última peça, após o término da última, eu fazia mais uma amostra, a última amostra, que ia passar pelo mesmo teste de novo. Teste de medida, teste de resistência na solda. Se por acaso a medida tivesse diferente ou se a solda não aguentasse, todas as 300 peças teriam que ser revisadas. É assim que funciona lá o controle de qualidade. É por isso que quando o produto sai de uma fábrica do Japão, a probabilidade daquela peça dar defeito é muito pequena. Isso eu estou falando de peças de automóveis, tá? Eu trabalhei, fazia esse serviço, porém isso se estende a todos os produtos que são produzidos lá no Japão. Eles seguem o manual e eles têm um controle de qualidade fenomenal. São feitos vários testes para que possa a peça ser comercializada. Então tá aí a fórmula do sucesso, pessoal, tá? Aqui vai uma visão que eu te garanto que você não vai encontrar provavelmente na internet inteira, a visão mais aprofundada, não estou falando de mecânica nem nada, a gente está fazendo aqui uma imersão na sociedade japonesa para que vocês possam entender, né, o porquê os produtos japoneses são tão bons e têm essa credibilidade no mercado. Eles realmente merecem, né? Os carros não são exceções, carros japoneses são sim de muita qualidade, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que logo eu volto com mais novidades. Aquele abraço, fui!